Às vezes, passamos por invernos em nossas vidas que parecem nunca ter um fim. Nossos sonhos parecem não se realizar. Nossas vontades parecem que não são as de Deus. Somos acometidos por desilusões amorosas, perdas familiares, perda de um emprego ou até mesmo doenças na alma. E de fato, para todos estamos bem, mas por dentro estamos em um inverno tão forte que chegamos a nos perder nele. Porém, precisamos ter fé e enfrentar os invernos de nossas vidas, pois a primavera virá e com ela virão flores e frutos para mudar o nosso rumo. Tiago, capítulo 1, primeiro capítulo da carta de São Tiago, e nós vamos ler a partir do verso 1, e diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, pois o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua folha, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Louvado seja o nome dele, amém? Deixa eu falar um pouco sobre Tiago e sobre a carta. Tiago, segundo a tradição, segundo uma hermenêutica integrada do Novo Testamento, seria possivelmente um meio-irmão de Jesus. E essa relação com Jesus, desse Tiago aqui com Jesus, pode, segundo alguns, ser em decorrência de filhos que José tinha em sua viuvez quando veio a casar com Maria. Meio-irmão em um sentido de criação, mas é óbvio que o nascimento de Jesus não teve a participação de José, posto que ela concebeu virgem por ação do Espírito Santo. Mas aqui nós temos alguém que, segundo o relato do Novo Testamento, dos Evangelhos, certa vez chegou até Jesus, junto com outras pessoas da família, para tirá-lo de um certo lugar, e disseram para Jesus: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Era uma reprimenda inicial, posto que Jesus não encontrou dentro dos familiares próximos, e nem na cidade onde ele foi criado, Nazaré, ele não teve o aplauso necessário, o apoio necessário. Ele foi sujeito às dúvidas que se levantaram. É tanto que lá em Nazaré ele realizou pouquíssimos milagres. E ele diz isso na Bíblia, porque é daí que ele tira aquela expressão: o profeta não tem honra em sua própria casa. Ele não tinha honra vinda dos seus próprios familiares. Mas chegou um momento que Tiago
converte-se e entende que aquele com quem ele conviveu era Deus encarnado, e passa a adorá-lo, passa a servi-lo. Esse Tiago que está escrevendo aqui, não é Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, que eram pescadores e foram tornados apóstolos. Também não é Tiago menor. Esse Tiago, que escreve essa carta, é esse familiar próximo de Jesus, que teve a oportunidade de liderar a igreja recém-nascida, aonde? Exatamente no epicentro do Evangelho, na cidade de Jerusalém. Agora entendam, por favor. Nós temos aqui um homem que não cria na divindade de Cristo, que passa a crer na divindade de Cristo, é alçado ao posto de líder da igreja, na capital do reino ali, na capital do Evangelho, na capital de todo o movimento judaico-cristão. É ele que tenta abafar a primeira grande confusão que houve na igreja primitiva, entre judeus convertidos e gentios ou pagãos convertidos. Eu não vou falar sobre isso, porque eu me estenderia na temática, mas Tiago era um homem habilidoso. Ele conseguiu trazer paz nos primeiros conflitos da igreja. Só que existia um outro tipo de conflito externo, exterior, que logo passou a assolar os primeiros cristãos. Você deve saber que, nos tempos de Jesus, a Judéia e a Galileia eram províncias do Império Romano. E como tais, pagavam altos tributos ao Império Romano. Os judeus tinham a liberdade de culto, mas não tinham liberdade política. Eles tinham liberdade religiosa, mas não tinham liberdade gerencial. Quem mandava ali era Pilatos, era Herodes. Eles eram simplesmente um povo marcado por essa imposição do grande e temível Império Romano. A grande questão é que depois que Jesus ressuscita, e depois que ele inaugura a era da igreja, com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que nós assistimos é um sucessivo encrudecimento da relação Roma-Jerusalém, na relação Roma e o povo de Israel. Começa a haver uma perseguição muito intensa, a ponto de no ano 70 depois de Cristo, o templo, signo, símbolo e epicentro da fé judaica, é destruído, e dessa vez pela terceira vez. O que foi construído por Salomão foi destruído na época dos babilônios, o que foi construído por Zorobabel foi destruído pelos gregos, e o que foi construído pelo próprio Herodes foi destruído no ano 70 por Nero. Nós temos então aqui, gente, um conjunto de circunstâncias que de longe é a situação política do nosso país. De longe é a situação da relação em um Estado laico do Estado com as religiões. O que havia ali era um recrudescimento mesmo, perseguição pesada aos judeus. E como fruto dessa perseguição, esses caras perderam casa, perderam dinheiro, foram expropriados. E é essa a batida do bombo na igreja primitiva. Uma igreja perseguida, expropriada e aterrorizada pelos horrores impostos pelo Império Romano. Desde as crucificações até as brincadeiras de leão comer gente no Coliseu em Roma. É para esse povo que ele está escrevendo. E ele começa dizendo assim, é importante que você acompanhe comigo o texto, porque eu vou voltar para ele. Eu não gosto de falar o que eu penso, eu gosto de falar o que a Bíblia me convida a falar como seu pregador. Mas tem dizendo aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escrevendo para quem? Ele endereça a quem esse livro, gente? As 12 tribos dispersas entre as nações. Observem que eles estavam dispersos por causa da perseguição, e Tiago escreve essa carta. Se você perguntar para mim, o que significaria a carta de Tiago? Tiago escreveu sobre um tipo de fé que funciona, ou que precisa funcionar. É um livro, gente, que leva tão sério as consequências da nossa fé em Deus, que nós somos tentados a confundir que a nossa salvação vem pelas obras e não pela fé. O próprio Martinho Lutero, por uma compreensão limitada dessa carta, e por viver um período muito hostil
na época do cisma da igreja, ele considerou a carta de Tiago como palha. O próprio Lutero, líder da reforma protestante, disse que essa carta era palha, porque falava tanto de obras da fé, ou decorrentes da fé, que ele colocou em prova, e ele teve dúvidas. Já João Calvino traz esse livro de novo a uma posição de respeito na igreja reformada, especialmente na Suíça. Mas o fato é que nós temos esse livro, é um livro inspirado. Tiago está falando sobre fé que funciona, Tiago está falando sobre uma fé que precisa realmente acontecer na nossa vida, a partir de decisões, a partir de ações e a partir de posturas. E ele escreve para essas pessoas e diz assim, a primeira coisa que ele diz aqui: meus irmãos, verso 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por quantas tribulações? 1, 2, 3 ou 4? Por quantas? Diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago, gente, começa a nos dizer uma coisa muito importante sobre a vida e sobre os invernos da vida, especialmente daqueles que servem a Cristo. É que não é se eu vou passar por provações, não é se eu vou passar por tribulações, é quando eu vou passar por elas. Essa é a questão. E eu sei que esse tipo de discurso, esse tipo de homilia, esse tipo de sermão é muito contrário, é politicamente incorreto diante do que nós ouvimos hoje sobre o Evangelho. Um triunfalismo exacerbado, uma ideia de uma fé barata, vazia, mercantilizada, comprada, em que tudo se resume à quantidade de coisas que eu faço para Deus, ou à quantidade de dinheiro que eu dou para a igreja, para então eu experimentar a plenitude. Uma fé mentirosa, uma fé totalmente pós-moderna, fluida, que não prepara homens e mulheres para a carreira da vida, que não prepara homens e mulheres para os desafios que acontecem em todo momento na nossa vida. Agora, se eu sei que lutas virão, se eu sei que provações ou existem agora, ou chegarão amanhã, ou na semana que vem, ou daqui a um ano, não sabemos, mas o fato é que se sabemos que elas virão, a primeira atitude diante dos possíveis invernos da vida é prepararmos o nosso espírito. Eu não sei aqui quem durante a infância, ou se ainda hoje faz isso, gostava de brigar no meio da rua. Pode dizer, não vou disciplinar ninguém na igreja aqui, não se preocupe, ninguém vai ser exposto. Olha, tem um brigão ali, ó. Gostava mesmo de sair batendo nos outros. Gostava de sair batendo no pessoal? Né? Briguinha de gangue. Quem brigou com briguinha de gangue aqui na época? Né? Briguinha de gangue. E tem uns maleditos aqui, umas maleditos. É brincadeira. Então, enfim, o ponto aqui é o seguinte. Quando nós sabemos que uma briga é iminente, ela vai acontecer, o que é que a gente faz? A gente se arma. O cristão deve estar sempre armado diante da vida, sabendo que não é se seremos atribulados, é quando seremos atribulados. Que sermão para um domingo de manhã, hein? Desanimando todo mundo, né? Aqui, né? Pastor, eu fui para a igreja para receber ânimo. Você vem e joga balde de gelo na minha cabeça? Não, querido. A questão é o seguinte: eu não me dou a mitos, eu me dou a realidade humana, vista, comprovada no cotidiano. Parafraseando Jesus, baixe à primeira mão aquele que nunca sofreu, aquele que não sofre, aquele que não luta, aquele que não passa por estreitos, tão estreitos, a ponto de sentir os próprios ossos esmagados pela vida. E é o que aqueles homens estavam vivendo. E Tiago diz, olha, eu quero dizer uma coisa, contem com alegria, recebam com alegria as várias provações que você passa na vida. Aí começa a loucura. Se em primeiro lugar, a primeira coisa que eu tenho que fazer para enfrentar os desertos da vida é me preparar para eles, é me armar diante deles com as armas que Deus me dá. Segundo, é recebê-los com alegria. Agora pronto, agora é a nova teologia do masoquismo gospel. Eu tenho que levar a paulada, eu perco esposa, eu perco entes queridos, eu perco emprego, eu perco a saúde, e aí o cara vem no domingo de manhã dizer que eu preciso me alegrar diante dessas coisas. Esse cara está louco, rasga a Bíblia, Lutero estava certo, esse livro é palha, eu quero é vitória. Meus amados,
Deus não me convida a me alegrar com a minha dor. Deus me convida a me alegrar nele, no meio da minha dor. Deus me convida a me alegrar nos planos perfeitos dele, no meio da minha dor. Dor, é para sentir, é para chorar. Dor, é para ranger os dentes, é para se sentir pequeno, é para se sentir totalmente incapaz de sair sozinho dessa circunstância. Deus não nos convida, e Jesus por si próprio não estava no Calvário se alegrando. Bota mais um preguinho na minha mão, você não acha que foi pouco? Aumenta o tamanho desse cravo, por que você não engrossa o tamanho desse cravo? Você furou só os 2 meus pés, por que você não aproveita e também enfia logo alguma coisa nas minhas pernas? Essa coroa de espinhos, ó guardas, é muito leve, por que você não me deu uma maior, ao invés de espinhos pequenininhos, por que não grandes espinhos para atravessarem a minha nuca? Lógico que Jesus não agiu assim. Mas a Bíblia diz que pela alegria que lhe estava destinada, ele suportou a cruz. Jesus estava triste, mas confiante que havia um processo completo, perfeito e temporário que ele precisaria passar para alcançar o plano que Deus tinha para ele e para todos nós, por conseguinte. Então repita comigo, qual é a minha primeira postura diante das tempestades da vida? Diga, eu preciso me preparar para elas, diga. Porque elas virão. Se hoje ou se amanhã, elas virão. Segundo, eu preciso entender se sou filho de Deus, se estou no projeto de Deus nessa vida, se reconheço a Cristo como meu Salvador, se sei que a minha vida pertence a Ele, que eu não sou um tolo, que eu não estou orando para as paredes, que eu não estou conversando com as nuvens, que quando eu me deleito na presença dEle, ou em lágrimas ou em sorrisos, eu tenho a certeza de que Ele está ali, de que Ele é meu Pai, de que Ele me ama, e eu me alegro não pela dor que eu sinto, mas pelos resultados que há de virão dessa dor, pelos efeitos que Deus vai produzir em minha vida a partir desse sofrimento. Amém, igreja? Amém. E aí ele começa a falar como é que a tribulação funciona na vida do cristão. Ele começa a falar sobre como a tribulação tem efeitos magníficos na nossa vida. E o primeiro dos grandes efeitos da tribulação na minha vida é sobre a minha fé. Não dá para se alcançar fé sem se passar por luta. Eu sou convidado a crer quando as evidências me dizem que eu não posso crer. Eu sou convidado a descansar no meio do barulho das ondas que batem no casco da minha vida e do meu barco e querem que eu sucumba. Eu enfrento os invernos da vida, em primeiro lugar, entendendo que eles existem e me preparando para eles. Segundo, com alegria, em saber, oh meu Deus, isso é louco, isso é insano, isso para alguns é perda de tempo, mas eu preciso receber a exortação do próprio Deus através dessa epístola, para que eu, no meio dos processos dolorosos da minha vida, eu me alegre, não no processo em que estou vivendo, mas nos resultados que advirão de todo esse processo. Quais são os resultados? Tiago começa a falar dos resultados. Quer saber dos resultados? O primeiro resultado, ele diz aqui, a perseverança, verso 4, deve ter ação, o que, gente? Completa. Ele diz no 3, vamos ler o 3 juntos, vamos lá. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o que, gente? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, qual é a primeira coisa que Deus quer produzir em minha vida espiritual, no meio da tempestade? Ele quer me ensinar uma palavrinha que não se ensina com livros, que não se aprende em aconselhamento, que só se internaliza quando se vive. Ela se chama perseverança. E o que é perseverar? É não desistir. O que é perseverar? É não parar. O que é perseverar?
É não olhar para trás. O que é perseverar? É sentir a dor e olhar para o alvo. O que é perseverança? É sentir o navio afundando e ter a certeza de que Deus é o Senhor dos mares. O que é perseverança? É continuar. Perseverança tem a ver com resiliência. É dormir cansado e se levantar renovado pelo poder do Espírito Santo. O que é perseverança? É você dormir quebrado, triste e dizer assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na minha vida. Hoje é um novo dia, eu vou olhar para ele diferente, eu vou matar mais um leão, eu vou continuar, porque é o Deus que me coloca na prova, é o Deus que fortalece a minha fé, tornando-a uma fé perseverante. Você nunca vai aprender sobre perseverança a partir de uma exposição teológica, nunca. Só sabe o que é perseverança quem perseverou. Interessante. As pessoas dizem assim: Deus tem um plano na minha vida e esse plano é perfeito. É, tem um plano na minha vida e um plano é perfeito. Mas esse plano tem mais tribulação do que alegrias. Eu sei que depois da tempestade vem a bonança. Mas depois da bonança vem outra tempestade. Nesses meus 10 anos aqui, não na universidade, não nos cursos que fiz, não, aqui, vivendo as dores dessa comunidade, ajudando nos partos espirituais que foram produzidos aqui, eu fui mais provado do que nos outros 34 anos de vida que eu tinha. Em tudo. Em relacionamentos, em amizades, em rupturas, em enfermidades, em perdas. Uma coisa real. Os livros não ensinam. Sabe por quê? Porque a nossa própria vida testifica. Ninguém aprende a andar de passos firmes sem antes cair no chão e ralar os joelhos. Nós tentamos muitas vezes proteger os nossos filhos, aí vem os andajás, que não existiam antigamente, né? E aí a gente vai criando aquela coisinha totalmente protegida, sabe? Vocês que consagraram os filhos agora, hoje eu que já tenho com quase 18, 15 e 13, já não tem tanto mimimi, eles vão aprendendo a andar, mas a gente vai dando aquele senso de profunda proteção. Aí ele chega nos 9 meses, começa a fazer assim, os pulinhos, né, no braço, doido para sair. Aí ele começa a andar, e ele vai, e ele cai. E ele quebra o dentinho da frente. E ele rala o joelho, os dedos, as mãos. Por quê? Porque Deus criou toda uma lógica para que quando nós começarmos a andar, nós tenhamos passos firmes, e tenhamos passos firmes porque perseveramos nas quedas. O que ensina a andar é a queda, não é o andar em si. E há crianças que têm medo porque caíram algumas vezes, outras os pais super protegem demais, e aí o menino vai andar com 15 meses. Minha mãe disse que eu andei com 10 meses. Por isso que a minha cara é toda cheia de roncha. Irmãos, vamos construir a lógica. Deus tem um plano na minha vida, amém? Ele vai completar esse plano, e esse plano é perfeito, amém? Eu não entendo nada, amém? Amém. Mas uma coisa é real, eu entendo que eles virão as provas e os testes. Segundo, eu me alegro porque sei que Deus, no final dos testes, vai extrair algo melhor ao meu respeito. Aí vem a terceira fase. Eu entendo que o teste, a prova, é para que eu aprenda a perseverar na minha fé. E essa perseverança na fé e no caminhar com Cristo vai produzir duas outras coisas. Essa é uma matriz aqui.
Olha o que é que produz a perseverança. Ele diz, e a perseverança deve ter uma ação, o que, gente? Completa. Então vai ter que completar, não tem jeito. Tem uma ação completa. A fim de que vocês sejam o que, gente? Duas palavrinhas, maduros e o que? Íntegros. Maduros e íntegros. A gente precisa de um hormônio do crescimento e uma série de outros hormônios para que cresçamos até o tamanho, pelo menos básico, estabelecido no nosso DNA. Tenhamos as nossas funções, tenhamos um organismo maduro. Uma criança que precisa ficar 41 dias entubada, 91 dias na UTI, é porque ela não é madura o suficiente para ir para o mundo como ele é. Amém, gente? Essa é a lógica. Não tem muito o que mudar. Assim é a vida espiritual. Tem muita gente com anos de igreja, que sabe a Bíblia decorada de Gênesis a Apocalipse, coisa mais linda do mundo, mas são crianças ainda. Porque o conhecimento que produz maturidade, ele não é teórico, ele é prático. Você não aprende sobre casamento lendo livros, você aprende sobre casamento quando você começa a acordar de manhã e vê o rosto da outra pessoa, o cabelo assanhado, o bafo de onça, que inclusive é duplo, é bilateral, né, porque você não foi feito de marfim. E aí a gente vai vendo, e a gente vai construindo, e a vida é construída no corte, a vida é construída na queda, a vida é construída na dor, a vida é construída na falta, a vida é construída na luta. Irmãos, a perseverança no propósito de Deus produzirá em você maturidade. Uma maturidade que não tem como colocar carbureto. Você não é banana. Você é gente. E você é único. Como único e como única, Deus tem uma receita única para você. Diferente de mim, diferente de você, diferente do outro. As receitas que Deus usa para me levar à maturidade, elas são receitas únicas, mas elas passam pelo que, gente? Em todas as situações? Pela tribulação, pela provação. E qual é o outro ponto? O que é que você vai sair dessa tribulação? O que é que Deus quer que você saia? Mais maduro e mais o quê? Mais o quê? O que é integridade? O que é integridade? Integridade é não ter o coração dividido, é ser inteiro. Ser íntegro, sincero, sincera ou sincera do latim. Eram feitas às vezes esculturas de mármore, e quando o escultor ia, aí de repente fazia um buraco no olho do negócio, ou fazia um buraco na orelha ou no braço, completava aquilo ali com cera, polia e vendia. Era uma obra de arte menos valiosa porque ela era com cera e não sincera, íntegra. Deus quer que a tribulação produza homens e mulheres íntegros. Eu estou acompanhando esse negócio aí da Lava Jato e das outras operações que esse Brasil já tem tido, que nos produzem profunda tristeza. Não quero entrar aqui no mérito, quem roubou, quem não roubou, quem estava, quem não estava, não sei. Eu só peço a Deus uma coisa. Quando eu vejo, às vezes, porque veja bem, gente, uma coisa não entra na minha cabeça. Quanto mais os poços de podridão são abertos no nosso país, mais outros aparecem. Eu fico pensando, hoje, por exemplo, aqui é possível que haja empreiteiros nesse lugar, construtores, ou profissionais da área de saúde. Eu quero usar esses dois exemplos que são muito peculiares no meu trabalho público. Nós não cansamos de nos ver, fulano é pego porque falsificou um recibo. Fulano é pego porque
usou caixa 2. Eu fico pensando, essas pessoas que estão indo para a cadeia, gente, eu não sei o que vai dar. Não sei o que vai dar no final do processo. Quantos anos os caras vão receber? Uma coisa eu vou dizer para você. O simples fato de aparecer em rede nacional, sendo conduzido a uma carceragem, no meu entendimento, é a pior das reprimendas sociais. Mas sabe o que eu peço a Deus? Eu peço a Deus o seguinte: Senhor, se é a cadeia, e se é o desmonte da república, eu falo de desmonte porque nós estamos à beira de um desmonte. Se é isso que tu queres para o Brasil, para que ele aprenda e seja íntegro, sem cera, que assim seja. Agora, os sábios olham para as lutas dos outros, aprendem. Uma coisa eu sei: se tribulação produz perseverança da fé, que se abre em dois eixos, o eixo da maturidade espiritual e o eixo da integridade humana, o processo só vai acabar quando você aprender o que precisa aprender. Na carta aos Hebreus, eu quero convidar vocês a abrir a carta aos Hebreus, porque me veio a prova teórica dessa afirmação que eu acabo de fazer. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam ou nos ensinavam, nos educavam, e nós, o que, gente? Os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Olha o que é que ele diz aqui sobre os métodos humanos de atingir os objetivos no coração. Ele diz aqui, ó: nossos pais nos disciplinavam, como, gente? Por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. O escritor de Hebreus quer dizer o seguinte, que esse processo, tribulação... gente, presta atenção. Deixa eu fazer uma desmistificação de uma palavra. Quando a gente fala em disciplina no púlpito, todo mundo acha que está se falando de pecado. Ah, está doente? É porque está em pecado. Ah, não, você está doente primeiro, porque você é humano. Você vai morrer, não é porque o diabo quer, não. Você vai morrer porque você vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Ponto. Disciplina na Bíblia não significa castigo. Entenda, por favor, saia daqui com isso na cabeça. O que eu passo nas mãos de Deus não é castigo, é disciplina, é educação, é ato de amor, é uma tentativa que não vai ser frustrada de Deus chegar nos objetivos que Ele tem para a minha vida, e ninguém vai impedir. Por quê? Porque os meus pais me disciplinavam como lhes parecia melhor, mas Deus não erra nem na dose, nem no tempo e nem nos propósitos. Você pode espancar o seu filho e não alcançar o objetivo. Você pode castigar o seu filho e não alcançar um objetivo. Você pode ser de mais ou de menos. Você pode transitar no espectro da licenciosidade e da agressividade paternal. Mas Deus não sai dos eixos. Como Ele conhece cada um de nós por dentro, Ele sabe exatamente o que moverá o nosso coração. Ele sabe exatamente o que fará para alcançar o objetivo dele, porque volta para Tiago, se não achou, ache ligeiro. Volte para Tiago, porque o objetivo que ele diz aqui é o seguinte, olha o que é que ele diz aqui: e a perseverança, verso 4, está todo mundo comigo? Vamos lá. E a perseverança deve ter uma ação, o que, gente? Completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a obra que Deus
faz na minha vida, com as lutas que passo, na sua vida, com as lutas que você passa, tudo isso, no final das contas, não vai faltar nada no objetivo final de gerar em mim maturidade e integridade. Porque sabe qual é o modelo para a minha maturidade? Jesus. E sabe qual é o modelo para a minha integridade? Quem? Não é Raimundo Nonato, é Jesus também. Jesus é o modelo para a minha maturidade. Eu acho lindo aquele pastor, acho lindo aquele padre. É lindo demais, cantando, falando. E aquele irmão que toca, e aquela criança que ora. Oh meu Deus, quantas horas de oração, quanta beleza. Escute. Deus quer que a gente saia da contemplação e entre na experiência. E a experiência produz dor para produzir maturidade e para produzir integridade. Deus quer uma igreja madura e uma igreja íntegra. E sabe quando é que isso vai acontecer? Quando ela entrar na moenda. Quando vivermos e enquanto vivermos um cristianismo, um evangelicalismo de consumismo e hedonista, onde muitos estão querendo uma vida cristã recheada de prazeres e conquistas e ampliações nas suas declarações de imposto de renda, esses aí não entenderam ainda qual é o propósito. É por isso que somos trôpegos, é por isso que somos fracos, é por isso que nos metemos em confusões, é por isso que não temos uma voz respeitada no Brasil, porque a nossa fé parece que está bem, mas o exercício dela é de meninos inconstantes, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, levados de um lado para o outro, conforme todo vento de doutrina que escutam. Na escala cronológica, eu ganhei 10 anos. Em 10 anos. Mas na escala espiritual, na experiência do sofrimento e das lutas, eu sou bem mais velho do que muitos idosos nessa sala. Deus quer isso de você. Amém? Agora, vamos recapitular. Primeiro eu me preparo, diga, primeiro eu me preparo. Todo mundo assim, vamos lá. Primeiro eu me preparo, vamos lá. Isso aqui é tornando sinestésica a mensagem. Vamos lá. Primeiro eu me preparo. Depois eu me alegro. Depois eu persevero para que eu alcance no meio da luta duas coisinhas lindas. Quais são as duas coisinhas? Maturidade e integridade. Mas aí eu tenho duas lutas dentro da luta. Eita, agora que piorou o negócio mesmo. Eu já estou no meio da luta, preparado, perseverando. Você está dizendo que para enfrentar a luta eu tenho que lutar mais 2 vezes dentro da própria luta? Uma briga dentro da briga, já viram isso? É confusão, né? Já viu o cara está em discussão em casa? Aí tem outra confusão que entra no meio. Aí, não, vamos voltar para a confusão anterior para a gente resolver. Eu mato logo vocês na confusão anterior, depois a gente resolve o resto. 2 batalhas que eu e você vamos ter na vida para vencer as tempestades da vida, são 2 batalhas dentro da batalha. A primeira delas está aqui, vamos ler. Verso 5, vamos lá. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de que maneira? Livremente, de boa vontade, e lhe será o que? Concedida. Peça, porém, de que jeito? Com fé. De que maneira? Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que você faz. Sabe qual é a batalha dentro da batalha? É a guerra contra a dúvida. Quando Tiago diz, quem falta sabedoria, peça a Deus. Que sabedoria? Às vezes a gente lê o texto, será que Tiago mudou o assunto? Ele vem ali, para tribulação, para perseverança, maturidade, para. Quem precisar de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Que diabo é isso, homem? Mudou
o subject aqui. Como é que ele muda, entra em sabedoria, gente? É muito simples. O que nós mais precisamos no meio da luta é a sabedoria de Deus para entender a sua mente, para entender o meu processo e para confiar que Ele está no controle. Pedir sabedoria significa entregar-se totalmente aos cuidados diretivos, curativos e instrutivos do Senhor. E eu não posso duvidar. Tiago disse, você não pode duvidar em hipótese nenhuma. Você ama o Senhor, Ele ama você. Ele tem um propósito na sua vida. Ele vai chegar até o fim e vai extrair maturidade e integridade no seu coração. E você vai ser uma bênção e você vai ser um exemplo para outras pessoas. A partir da sua jornada lutada e vencida. Mas tem um detalhe. Quem está precisando de sabedoria do alto para entender o que está vivendo, quem está precisando de sabedoria do alto para entender o que fazer, quem está precisando de sabedoria de Deus para saber o que vai dizer, o que não vai dizer, o que vai fazer e o que não vai fazer, para não piorar as coisas. Vou dar um exemplo. Você está em fase de separação aí. Tem gente aqui que está em fase de separação. Está em fase de separação, já está vivendo um deserto. É um negócio maluco. Para lá e para cá, negócio maluco, já está sofrendo. Aí um tem a raiva da sogra, aí vai lá, vai pegar um presente que deu há 4 anos para a sogra. Você não merece aquele presente que eu comprei para você. Aí começa, sabe? Aí você começa, o que Tiago diz lá na frente, você começa a ser tentado. E não é Deus que está fazendo isso com você, é a sua própria carne, é o inferno que está complicando mais ainda o teu leito de dor. E às vezes chega um para dizer, porque Deus disse isso, aí eu tinha gente porque Deus disse isso, eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero saber o que é que Deus quer que eu faça, eu quero saber o que é que Deus quer que eu diga, eu quero saber o que Deus quer que eu deixe, o que eu troque, que eu venda, que eu compre. Sabedoria é o que precisa no momento da tempestade. Você sabia que muitas lutas a gente perde porque perde o controle no meio da luta? Perde o controle no meio da guerra, perde os nervos no meio da guerra, piora as nossas circunstâncias, a nossa dor já é tão grande, nós agregamos a ela problemas e pesos e profecias e o que quer que seja. Deus está no comando, ponto. O que eu preciso é que Ele me dê sabedoria para entender, sabedoria para me comportar, sabedoria para saber em que eu vou colocar a minha esperança, em que eu vou colocar os meus dias, em que eu vou colocar as minhas expectativas, em que e em quem. Lembrem-se, julguem ser de grande alegria passardes por muitas tribulações, não alegria na tribulação, mas alegria na consciência de que há um Deus que me ama, que não me abandona e que vai me levar até o fim. E lá no fim eu serei premiado por Ele mesmo. Então a primeira luta dentro da luta é a luta contra a dúvida. Ele diz, se duvidar não recebe. Tome. Não é que a dúvida seja a antítese da fé. A dúvida não é necessariamente a antítese da fé. A dúvida é a negação da soberania de Deus. É negar que Ele está no barco, é negar que Ele está por perto, é negar que Ele está em casa, é negar que Ele está comigo, é negar que Ele é o piloto do avião descontrolado da minha vida. Amém, gente? Amém. Qual é a primeira luta dentro da luta? A luta contra a dúvida. E a segunda e última é quando ele diz assim, verso 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Aí aqui ele encerra, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, sua beleza é destruída, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Sabe o que Tiago está dizendo aqui de maneira metafórica? Evite fazer comparações, é a segunda luta, a luta contra
as comparações que o diabo quer que você faça no seu coração. Fulano está bem, né? E eu estou lascado. Como pode, Jesus? Eu te sirvo, estou na igreja, sou assim com o pastor Sérgio. Esse está lascado mais ainda, duplamente. Sou assim, ó. Estou no culto, canto, componho, prego, dou meu dízimo, dou oferta. Como pode? Estou passando por isso. Fulano não te conhece. É um adúltero serial. Gostou dessa expressão? Que tem o serial killer, né? Serial adulterer. Eu só tenho a minha mulher. Ela está doente. Hã? Lute contra o espírito de comparação. E aí é que começam a surgir as tentações do inferno. Porque o diabo sabe que não pode mexer com a tua salvação, mas pode mexer com a plenitude da tua vida discipular. Não se compare. Cada vida é uma vida. Cada experiência é uma experiência. Cada processo é um processo. Cada projeto de Deus é um projeto. Quando minha esposa foi acometida com um tumor no útero, em 2013, vocês acompanharam? O que mais nos surpreendeu não foi a existência de um tumor primário inicial no útero, porque existem vários tipos. Vários. Cada um com seus próprios prognósticos científicos. O que nos espantou foi que o que Samara teve, e ela conta isso no seu testemunho, foi o mais raro. Uma em cada 400 mil mulheres. É como se pegasse João Pessoa com 800 mil habitantes e dissesse: foi a única. Por que não algo mais simples, hein, Senhor? Por que não algo mais corriqueiro, mais tratável, mais cientificamente manageable? Controlável. E no processo, Deus começou a nos fazer entender uma coisa muito bonita. Uma doença rara, abrindo as portas para um ministério raro. O tamanho da sua prova e o tamanho da sua dor é diretamente proporcional à completude de bênçãos que virão desse processo. Está passando luta no casamento? Deus quer te fazer, com você e sua esposa, líderes de casais. Agora, lutem, perseverem, alcancem maturidade e o que, gente? Integridade. Lutem, passem, lutem em primeiro lugar contra o que, gente? Contra a dúvida. E depois você luta contra as comparações, para que você não caia em tentação e negue a Deus. Que Ele nos ajude. Que Ele ajude você. Que Ele se compadeça das nossas dores. Porque de fato Ele se compadece. Deus não é sádico, não está rindo da nossa vida nesse momento.
Ele está diante da sua obra criada, amada, tão amada, a ponto de se entregar de corpo, alma e coração e derramar o seu sangue por nós. Cristo olha para nós como a obra-prima da criação e Ele vê no meio da nossa dor uma grande escultura sendo esculpida no meio das ruínas da nossa vida. E eu não me refiro a fênix, a ave mitológica dos gregos, que quando morria entrava em autocombustão e nascia de novo. Eu não estou falando de mitos, eu estou falando de verdade. O Deus da vida está no meio de nós, Ele nos ama, Ele nos chamou para um propósito, Ele está conosco, Ele vai nos guiar, Ele não vai nos abandonar, Ele vai completar, Ele vai gerar em você maturidade e integridade. A sua vida brilhará para a glória do Senhor. É assim que a gente enfrenta os invernos da vida. Aleluia!